Depois eu li, na quinta-feira, Hairland, A Terra das Mulheres, de uma escritora americana do início do século XX, Charlotte Perkins Gilman, que é um romance feminista. É a história de três viajantes, três homens jovens, que ouvem falar, eles estão em viagem já numa excursão, eles ouvem falar de uma terra, né, de uma região lá perdida no meio das montanhas, que onde só existem mulheres, é uma sociedade só de mulheres. E aí os três resolvem, né, descobrir como chegar nesse país, né, nessa região, que depois eles descobrem que é Hairland. Embora algumas pessoas digam para eles que isso é uma lenda, ou que aqueles que foram nunca voltaram e coisas desse tipo, eles estão interessados. E aí eu achei interessante, primeiro que a Charlotte Perkins, ela cria temperamentos, personalidades diferentes para os três viajantes, e a gente vai ver isso muito bem à medida que eles encontram Hairland, chegam, né, nesse país que é só de mulheres, nessa terra que é só de mulheres, toda a população é feminina, e você vê o comportamento de cada um diante daquilo, né? Porque aí a autora vai apresentando o ambiente sociocultural econômico de Hairland, qual é a história desse país, né, dessa região, né, dessa pequena nação escondida entre as montanhas, por que, que agora não existem homens, né? Haviam homens no passado, e aí eles vão descobrindo, e a autora vai contando isso, e como é que cada um deles se coloca diante disso, né? Você tem um que é o homem que está bancando essa viagem, né? Que é o Terry, que tem uma personalidade assim que a gente diria mesmo mais machista, que é o que mais entusiasma no início os outros, né? Anima os outros que ele vai descobrir essa terra, vai descobrir esse país, porque ele é aquele típico conquistador, né? Então ele está achando que ele vai chegar lá, né? E vai, né, fazer a festa. Só que as coisas não são exatamente como ele pensa. Você tem o médico, né, que é o outro companheiro deles, que ele tem uma visão assim das mulheres, que é aquela visão assim ultra idealizada, né, de reverenciar as mulheres, de colocá-las no pedestal. Mas curiosamente, esse é primeiro que eu achei ele o mais simpático de todos, o Jeff. E é o que quando ele começa a entrar em contato mesmo com esse país das mulheres, é o que, vamos dizer, se converte mais rápido, né? Ele acha aquilo maravilhoso, ele não quer voltar, quando chega no final, ele não quer voltar para a terra dele, né? Para o seu mundo bissexual, ele quer ficar ali, ele encontrou a mulher que ele gosta. Então eu achei o Jeff assim muito simpático, né? Apesar dele no momento, em alguns momentos ter um pouco de conflitos, até no que ele trata, né, a sua companheira, que ele faz né, faz uma conquista entre aspas ali, né? Ele gosta da moça, a moça gosta dele, é Celis, mas ele quer fazer coisas para ela que e não precisa, né? Ela não é aquela mulher frágil, aquela mulher vulnerável, muito delicada, né? Da sociedade né, do mundo de onde ele veio, né, que é o nosso. E é o mundo dos Estados Unidos do início do século XX. E a gente tem o terceiro, que é o sociólogo Van, que está contando a história. É o terceiro que narra a história. E como a Charlotte Perkins, que é contada aqui no início, tem uma apresentação sobre a vida e a obra da autora, né? Ela era feminista, ela tinha uma revista e ela escrevia trabalhos de sociologia voltados para a situação das mulheres mesmo. Como a autora tinha estudos, formação na área de sociologia, se diz que é muita ironia dela, né, ter colocado o personagem masculino narrador como sociólogo e que aí ele já chega naquele país, naquela região ali com um monte de ideias preconcebidas, porque ele entende muito disso, né? Porque ele é um sociólogo, mas ele também vai mudando, né? É muito interessante, é divertido, embora eu não tenha dado 5, eu tenha dado 4 por causa de duas coisas. Uma que eu acho que no capítulo em que ela faz um mini estudo comparativo de religiões, eu acho que ela demonstra, na hora de fazer a crítica ao cristianismo, eu acho que ela demonstra uma certa ignorância. Ela apresenta algumas coisas que dão a impressão que ela ouviu o galo cantar e não sabe aonde, né? E eu acho que para você discordar de qualquer coisa, para você fazer a crítica de qualquer coisa, você tem que estar bem informada. Você nota que ela não tem conhecimento de teologia cristã. Realmente não tem. Que ela dá uma série de visões equivocadas, né, incompletas, e aí ela faz a crítica, né, no seu estudo comparado, ela faz a crítica para enaltecer a religião, né, de Hairland. E aí isso eu achei que você pode discordar, mas você tem que estar bem informada para discordar e fazer a crítica. E a outra coisa é a visão que ela tem
mais para o final, que ela coloca, né, na forma como as personagens de Hairland, especialmente as 3 jovens, né, que se casam com os viajantes, né, mais para o final do livro, a visão que elas têm do que deve ser o casamento, como é que deve ser o relacionamento sexual. Aí eu achei assim um tanto radical a visão delas. Aquela visão do sexo apenas como com fins procriativos me pareceu uma ideia assim muito discutível, muito discutível. Mas é um bom livro, é divertido e ela cria realmente todo um conceito social, econômico, educacional, né? Quando ela esboça a vida, né, dessa sociedade, desse país das mulheres, dessa terra das mulheres. E aí hoje, sexta-feira, eu li esse, O 10º Homem, do escritor inglês Graham Greene. Graham Greene é um escritor inglês do século XX, ele nasceu em 1904 e veio a falecer em 1991, morreu idoso. E O 10º Homem é uma novela que se passa na época da Segunda Guerra. Estamos na França. Começa com uma prisão dirigida pelos nazistas, em que há 30 franceses presos ali. Só que a resistência francesa está atacando, né, boicotando os nazistas em tudo que podem. De vez em quando algum oficial nazista morre por causa das ações da resistência francesa. E aí o que os oficiais que estão comandando, né, dirigindo aquela prisão fazem? Eles avisam aos prisioneiros que, em represália a morte de alguns oficiais nazistas pela resistência francesa, eles vão matar, executar 3 franceses, né, e entre os prisioneiros. E aí que eles decidam lá quais vão ser, né, os que vão ser mortos. E aí eles tiram na sorte. São 30 prisioneiros e eles tiram na sorte. E você tem várias classes sociais, vários tipos, né, aqui dentro. Você tem o funcionário público, você tem o prefeito, você tem um maquinista, você tem um jovem que já teve algum envolvimento com comércio, mas que agora parece que está num período ruim da sua vida e ele parece assim meio adoentado, que de vez em quando ele tosse. Você tem o advogado, que é o homem mais rico ali daquele grupo, né, da classe mais alta ali dentro da prisão. E eles começam a fazer papeizinhos, né, para tirar na sorte, sortear, e aquele que tirar o papel que está com uma marquinha é aquele que vai fazer parte dos 3, né, que vão ser executados, né. E aí a gente vê que o Chavel, que é o advogado, começa a ficar cada vez mais desesperado, porque ele está vendo que vários estão pegando o papelzinho, nunca é a vez deles, né. Sai um que aceita, né, que vai ser executado, sai um, e aí por último, um dos últimos a pegar o papel é o Chavel, o advogado. E aí ele descobre que ele é um dos escolhidos para ser executado. Caiu a sorte para ele. E aí ele fica tão desesperado, tão apavorado, que ele oferece toda a fortuna dele para quem quiser trocar de lugar com ele. E o Javier, que é esse jovem, né, que parece meio adoentado, que depois a gente fica sabendo que a família dele tem até um negócio, tem uma lojinha e tudo, aceita. E aí o Xavier, como é um advogado, ele está acostumado a lidar com documentos, ele passa um documento ali fazendo a transferência, né, toda a fortuna dele, as propriedades que ele tem, o dinheiro todo que ele tem, para a família, né, os herdeiros do rapaz que vai morrer, do Xavier, que é a mãe e a irmã dele. O Xavier é executado, acaba a guerra, eles são soltos, né, todos esses prisioneiros franceses, inclusive o Javel. Ele está usando um outro nome, que foi o nome que ele permitiu que os nazistas o cadastrassem, né? Ele não deu seu verdadeiro nome quando ele foi aprisionado pelos nazistas. Aí ele está com os documentos da prisão nazista com o nome de Charlot. E aí ele está muito maltratado, né? Ele não tem mais dinheiro nenhum. E está assim emagrecido, né? Quase sem dinheiro, tentou trabalhar e não conseguiu um emprego depois da guerra. E aí ele está com a roupa toda maltratada, com os sapatos furados, mas aí ele resolve visitar a casa que foi dele, né? E quem abre a porta para ele é a irmã do rapaz. E ele se apresenta como Charlot, que é o nome que está nos documentos. E ele descobre aos poucos, conforme ele vai ficando ali, que a moça oferece emprego a ele para ele trabalhar na casa, porque eles não têm empregados, e a casa é muito grande, né? A propriedade que foi dele.
oferece ao Charlot, que é o novo nome dele, para ele trabalhar ali. E ele acaba percebendo, à medida que ele passa uns dias que ele conversa com a moça, que ela tem muito ódio do Chavel, do homem que ofereceu todo aquele dinheiro para o irmão dela tomar o lugar dele e ser executado pelos nazistas. Até que uma noite, está chovendo muito, há uma grande tempestade, e aí batem na porta da propriedade, o Charlot vai atender, e quando ele pergunta, junto da porta, quem está batendo, a voz de fora, que é uma voz de homem, diz: eu sou Jean-Louis Chavel. Eu não vou contar o resto da história, mas é uma grande história. O Graham Greene, ele era católico, mas ele também não usa nenhuma pregação nos seus melhores livros, ele não faz isso. Mas os temas dele, pela sua própria formação cristã, são a questão do pecado, a questão da redenção, a questão da tentação e a questão da renúncia. E você vai encontrar tudo isso aqui. Pessoas que fazem escolhas movidas pelo medo, movidas pelo desespero, que depois tentam reverter isso, mas aquilo que elas fizeram tem consequências, inclusive consequências que elas não esperam, consequências de longo alcance. Tem a oportunidade de escolherem um caminho mais fácil, mas renunciam a isso. Eu terminei esse livro chorando, eu achei ele assim muito bonito, ao mesmo tempo que é muito triste o desfecho, e eu já imaginava qual seria esse desfecho, embora ele me dê umas surpresas aqui, tem algumas peripécias que eu não esperava, que dão mais sabor à história e mais profundidade também. Mas eu terminei assim muito comovida, mas assim me sentindo bem, porque eu acho que a ideia que você tem no final é uma ideia que faz assim você ter aquela sensação de você ler um texto que te acrescentou, um texto que traz alguma coisa de enobrecedor. Muito bom, 5 estrelas.